O Dorival tá ganhando da seleção no Corinthians. Já tem dívida com o São Paulo, né? Tinha dívida com outros. Embora. Aí manda embora. Mais 100 milhões. Cara, então, onde o futebol vai parar? E o que você tá achando Você tocou no ponto técnico? Queria saber um pouco mais, juntando todas essas peças. Dificuldade financeira, dificuldade, um elenco um pouco mais limitado. O Campeonato Brasileiro, eu sempre falo que é um torneio de resistência, né? São 38 rodadas que você precisa estar lá se matando para conseguir os pontos. No geral, como você classifica o trabalho do Zubeldia, da comissão técnica à frente do São Paulo, e se essa é a estratégia correta mesmo, focar nas Copas, porque é onde dá para chegar? Eu eu tenho certeza, louvável o trabalho. Aí a galera que tá acompanhando, sim, mas no jogo aberto você falou que o Zubeldia tinha caído. Sim, eu falei, por quê? E acredito que isso foi um grande erro por parte do São Paulo e da comissão técnica. Aí eu vou explicar por quê. Quando estávamos massacrando o Zubeldia, eu não vi nenhum diretor indo na imprensa defendendo o treinador. Eu não vi também o treinador dando explicação sobre o momento do São Paulo. Era jogo após jogo falando de... Agora, hoje, eu vejo o Zubeldia, e isso também eu falo que é louvável, porque demonstrou humildade, ele acatou, só que hoje o quê? Quando você pergunta por que o Luca entrou no jogo, ele falou, porque o treino dele tá assim de admirar. Então, hoje nós sabemos o quê? Que o cara vai jogar se o cara treinar bem. O Rian não tá entrando. Por que não tá entrando? Porque provavelmente o treinador tá vendo que não tá preparado. Então eu tenho minha linha de raciocínio. Mas eu prefiro acreditar no Zubeldia. Pelo que eu tô vendo e pelo momento que ele lançou os jogadores. Lançou o Lucas Ferreira, o menino arrebentou. Lançou o Luca, o menino decidiu um empate na Libertadores e foi uma das principais... Mudou, pelo menos, a cara do jogo contra o Grêmio, que tava perdendo de 1-0. Entendeu? Quem mais que ele colocou ali? O Matheus Alves. Matheus Alves. Lançou no momento que o menino deu conta do recado. Então ele sabe o que tá fazendo. Ele realmente é treinador e eu não sou treinador. Então eu não posso falar mal e nem querer a cabeça dele. Por isso que é o meu total apoio e acho top o trabalho dele. Porque eu vejo um São Paulo de uma maneira na Libertadores e um São Paulo de outra maneira no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tá remando no Campeonato Brasileiro. Tipo assim, ganhou, empatou, tá bem. Mas isso não é ruim? E assim, não é pra ficar ligado no Brasileirão também? Tem que ficar ligado, porque o Brasileirão, todos os seus adversários, ou vai estar lutando pela zona de rebaixamento, ou pela Sul-Americana, ou pela Libertadores, ou pelo título. Enquanto o quarto colocado da Libertadores não vai estar lutando fora por nada. Então, pelo menos tem um desafoguinho. Agora, o Campeonato Brasileiro, você não pode que nem. Ganhou de 2-1, ótimo. Mirassol sábado, tem que ganhar. Nem que seja de 0-0. Tem que ganhar. Por quê? São concorrentes que, no início, o pensamento desses concorrentes era o quê? Não cair. Então, o São Paulo, como time grande, ele tem que, pelo menos, estar ali no meio da tabela. Por quê? Vem um insucesso aí na Libertadores, ele consegue pelo menos brigar pelo quarta colocação, sexto, o que dá a classificação para Libertadores. Se tiver muito longe, é complicado sair. É complicado. Então precisa ligar o alerta. E você falou uma coisa também, que assim, o elenco ele já mostrou algumas vezes que ele é fechado com o treinador, né? Você passou 2 momentos no São Paulo, um extremamente vitorioso e outro que o clube já tava, não como tá hoje, mas já não tava lá essas coisas, né? E faz diferença quando você tem um dirigente ou quando você tem pessoas no clube que o elenco confia, né? Seja técnico, seja diretor e tal, porque o elenco fala assim, o cara tá brigando por mim. Eu tô vestindo a camisa por esse cara aqui, que ele tá junto com a gente. Conta um pouco esse ponto, porque às vezes não chega pra gente que tá aqui do lado de fora, que às vezes a gente aqui como torcedor, ou imprensa mesmo, né, a gente fica muito naquela coisa de fulano fez um trabalho bom ou ruim, ele errou ou acertou, mas tem muita coisa no meio do caminho, às vezes uma briga ali por um bicho, uma briga por uma luva, uma premiação, uma briga por um treino que foi dado na hora errada. Você viveu momentos como esse, assim, na sua carreira, com certeza, né? O que você pode falar um pouco disso? Olha, a minha primeira passagem pelo São Paulo,
É assim, por isso que eu falo que o São Paulo mudou muito. O Juvenal Juvencio, só o Rogério Ceni falava sobre premiação, então o Rogério Ceni capitão, nenhum outro ia. E nós, né, o Rogério Ceni, ele reunia o grupo e falava, ó, galera, vamos jogar o Mundial. O que vocês acham? Ah, vai jogar o Mundial? 500 mil por cabeça. 500 mil, beleza. Aí ia lá o Juvenal, voltava, ó. O Juvenal falou que vai pagar 100. Não, Rogério, tá doido? Não sei o que tem. Ah, então peraí, Juvenal, ó. O grupo quer 500, o senhor quer pagar 100. Se quiser 100, se não quiser eu não pago nada, porque é obrigação. Essa era a reação do Juvenal. E pergunta, eu fui campeão do mundo com São Paulo, não ganhei minha premiação. Porque eu fui vendido pro Real Madrid, nem fui atrás. Por quê? Era um clube totalmente organizado, já cumpria com os compromissos ali, era um extra. E hoje não se tem clareza nisso, né? Hoje muito, tudo que conversa parece que é o tal do dinheiro. Pega, reúne ali, dá premiação por objetivo. Ó, vem cá, não vai ter premiação, vai ter premiação para ser campeão, premiação para classificar para Libertadores, e acabou. E tudo isso era conversado no início do ano. Hoje eu nem sei como que funciona essas questões de premiação. Eu nem sei se os atletas têm essa liberdade para chegar nos diretores. Porque, vamos lá, as notícias que a gente recebe hoje é que 3, 4, 5 meses de direito de imagem atrasado. Aí como que você vai sentar para falar de bicho, de prêmio? E como é que o diretor vai falar assim, não, é 100 mil se quiser? Pois é. Que moral que ele tem? Ele vai falar, vamos ter que dar 500 pau pros caras se passar. Eu não vejo. Eu não vejo. Por quê? A premiação tem que ser por objetivo. Que nem na minha época na Libertadores, a gente ganhava os bichos ali dos jogos da Libertadores quando ganhava no Morumbi. Por quê? A renda. E era tirado em cima da renda, hein? Era nem do bolso do clube, né? Não era do bolso do clube. Hoje ainda tem premiação por vitória. Então, na Libertadores. Nessa eu saía com um pacotinho de dinheiro e gastava tudo em loja. O pessoal falava que chegava com o dinheiro vivo, né? Não, hora que... O jogador gosta de sentir, né? O dinheiro falar, porra, tá aqui na minha mão. Chegar um montinho. Pô, dava 40, 42 minutos do segundo tempo. O que tinha de jogador no banco de reserva alongando, e era só 3 substituições. Louco pra entrar. Passava ali o Souza e falava assim, por favor, deixa eu entrar, não tem pra pagar. Aí você já pedia substituição e entrava. Aí vocês se ajudavam também, né? Lógico, era parceria. E todo mundo ganhava. Entendeu? Todo mundo ganhava. Falava, se o jogo tiver muito fácil, sai. Se tiver meio pegado, porque às vezes pode entrar e complicar, o cara entra fio. Mas assim, você já sabia, por quê? Você tinha todo um planejamento. Ganhou a Libertadores, né? É um valor X essa. Ganhou o Paulista, é um valor X essa. Não tinha prêmio por jogo no Campeonato Paulista. Era o quê? Título. Ah, ficou em segundo? Não tinha premiação. Campeonato Brasileiro é só se ganhasse, no entanto que é matar ou morrer. Não, mas fora a premiação também, por exemplo, aconteceu, eu lembro, São Paulo indo pro Mundial, tinha ganho a Libertadores, dá aquela relaxada no Brasileiro, o time dá uma despencada, que era meio previsto, era natural. Colocou o time reserva, né? Que entrou os reservas ali e tal, aí era natural, né? Deu uma descansada no elenco e tal, não sei o quê. E aí, quando precisava vir alguém para defender o elenco, tinha. Você tinha lá, às vezes era o Marco Aurélio Cunha, às vezes era alguém da comissão técnica, você tinha alguém para defender o treinador, né? A minha principal reclamação como torcedor é que eu não vejo isso hoje. Eu só vejo o treinador dando a cara a tapa, ou o jogador lá que é escolhido para dar a cara a tapa na coletiva, na zona mista. Muitas vezes são os mesmos quando perde. Nesse elenco de São Paulo eu sempre vejo. Aqui agora tá lesionado o Caleri. O Caleri eu gosto muito das entrevistas que ele é sincero. Ele vai lá e fala, não jogamos bem, temos que corrigir. Isso é raro. E Rafael e Alisson. São os 3 que eu vejo. Sempre a mesma coisa. O elenco também sente essa falta, né? Quando não tem um cara ali brigando junto com você pra te defender quando você precisa. Porque, às vezes, sejamos justos, né? Às vezes a imprensa, como tem bons e maus profissionais, tem gente que vai lá e bate desnecessário ou dá uma cobrada mais forte do que deveria. E aí o elenco sente quando não tem ninguém defendendo ali também, né? Não é só a premiação, né? Mas assim, eu tô desse lado hoje da imprensa. Uhum. E algo assim que eu prezo muito é o quê? E
E eu tenho muitas amizades na parte da imprensa, por quê? Porque na minha época, o treinamento era aberto. Às vezes eu e você, nós precisamos não vender notícia, mas nós precisamos dar uma opinião sobre um desentendimento que teve dentro do CT. Mas o quê? Pela nossa linha de raciocínio e algumas coisas assim que nós recebemos, porque nós não temos acesso. Aí, não, tá me implantando. Não, nós não estamos implantando notícia, é que vocês não deixam a gente ter notícia. Entendeu? Uhum. Hoje eu tô desse lado da imprensa. Eu não poderia ter a liberdade de ir lá dentro do centro de treinamento, fazer matéria com os jogadores, como o Neto fazia com a gente lá dentro do... Né? Como o Cajuru, na época, ia dentro do CT e nós olhava, pô, esse cara fala mal de nós lá na televisão, ele tem a cara de pau de vir aqui? Tinha, porque o cara era macho. E aí o cara falava, ó, eu falo mal de você lá porque você tá jogando mal. Você até criava um respeito, você fala, pô, esse cara aí... A minha apresentação, meu primeiro programa foi do Jorge Cajuru. O Silvio Luiz, falecido, saudoso Silvio Luiz, falou assim, ó, Cajuru, e aí, o que você acha desse lateral que veio do Atlético? Meia colher. Eu falei, nossa, eu admirando o cara, do jeito que o cara narrava, né? Foi. E aí, o que acontece? 3 meses depois, me chamaram ali. O Silvio Luiz falou assim, ó, preciso te pedir desculpas, porque eu falei que você era lateral meia colher, mas você tá me surpreendendo. Só que os caras não tinham medo de falar. E outra, eu também não ia debater. E hoje qualquer coisinha, debate, qualquer... E hoje não tem mais esse acesso. Hoje não tem mais a pessoa para defender. O que salvaria até muitas vezes a pele do elenco de escolhas, né? Por exemplo, o treinador não pôs fulano de tal. Você falou o exemplo do Rian. Pô, o Zubeldia é um imbecil, não põe o Rian, não sei o que, tal. E se ele não estiver treinando bem? A imprensa cobrindo o treino no CT poderia falar, realmente, o Rian hoje não merece uma vaga. A gente tá indo na suposição, sim. tá? Ele não merece uma vaga por isso. Mas o Luca, mal chegou, ele já entrou, porque o cara tá merecendo, sabe? Isso ajudaria a proteger o trabalho. Rede social, cara. Rede social fala assim, não, pô, tá mais do que claro que o Alan Franco não gosta do Luciano. Aí se você tá no treino, os dois lá, batendo um puta papo, se abraçando e tudo mais. Teve isso uma vez, eu acho que no último... Putz, não, isso foi em 2021. Teve um treino aberto, quando abriu de novo por conta da pandemia, 22, ainda tava o Reinaldo. Aí falava, não, o Reinaldo não se dá com o Rafinha, tava isso nas redes sociais. Aí teve treino aberto, os dois resenhando pra caramba, dando risada. Eu falei, gente, não tenho ideia do que vocês estão falando dos dois, obrigado, mas eles estão aqui, tirei uma foto. É isso, que acaba com especulação. Luciano e Caleri, né? Que Porra, também. E hoje, dependendo, se a gente faz uma pergunta numa coletiva e o time não jogou bem, perdeu, e você faz essa pergunta, por que não colocou fulano e tal? Se o treinador tiver de TPM, ele vai falar o quê? Ele fala, você quer ser treinador no meu lugar? Então não, eu só tô explanando algo, explorando, na verdade, algo, porque o menino acabou de jogar uma Taça São Paulo, tal, e aconteceu com um companheiro nosso daqui que fez uma pergunta que foi muito mal interpretada, que foi louvável a pergunta, que deu toda a polêmica, mas não. Gente, eu só preciso perguntar porque o torcedor quer saber a opinião, entendeu? Então, tirar essa proximidade do torcedor, de assistir o treino, da imprensa. Cara, era muito gostoso quando ia imprensa, cara. Quando ia imprensa, o prazer da gente treinar era totalmente outro. A gente não viu o dia que dava sexta-feira e sábado pra ter o 2 toques, que nós sabia que ia estar cheio de torcedor na arquibancada, ou vaiando ou aplaudindo. Mas nós sabia que depois nós ia tirar foto, dar autógrafo. Moço, isso pro ego é muito bom. Isso instiga o jogador a querer estar dentro de campo, representando aquele povo. Hoje muitos é vidro fechado e... Não tem. Hoje... nas redes sociais, moça, eu abria a geladeira, acendia a luz, eu dava entrevista. Eu gostava. Hoje o cara, não, porque tem paparazzo. Gente, paparazzo. Os caras não gostam de ser conhecido hoje. Eu amava chegar no restaurante, os caras assim, senhor, não, entra aí. Cortava fila e tudo. Bom. Os caras querem... É verdade, se escondem, né?